nós não somos perfeitas. Exatamente. Estamos longe de ser. Então, assim, como é que eu vou dizer? Essa culpa, a gente não pode levar essa culpa para a gente ficar se julgando o resto da vida. Né? Então, assim, a mãe precisa trabalhar isso, porque um dia o filho cresce e a gente vai começar a retomar esse autoconhecimento e aí talvez seja um pouco mais tarde. Sim. Você poderia ter retomado isso antes. Então, daí o que aconteceu? Quando eu tive os gêmeos, eu parei esses 2 anos. E eu via o quão é difícil para as mulheres ter essa retomada, esse resgate da mulher após a maternidade. É muito difícil. Né? E é uma coisa super inconsciente. Porque são poucas que conseguem, né? Poucas que conseguem. A gente fica com aquele... É que nem a galinha com os pintinhos. A gente fica com com esse receio de tudo. Receio de tudo. A gente quer dar conta de tudo. A gente quer dar atenção, quer educar, quer... Né, todas as fases que a gente quer estar participando. E a gente esquece da gente. Tem mulheres que conseguem lá, precisa voltar a trabalhar imediatamente, vai voltar a trabalhar. Mas essa parte do autocuidado, essa parte do cuidar do seu corpo, da sua saúde mental, a gente deixa tudo para depois. A gente deixa tudo de lado. Né? A gente nunca prioriza isso. Vem em terceiro plano. E daí... Até para sair com as amigas, assim, né? Você se sente culpada. Vai tomar um café na padaria com a amiga, você se sente culpada e pensa, por que eu não trouxe meu filho? A gente fica culpada se for fazer a mão. Eu vou no salão fazer a mão. Eu tenho que ir rápido. Tem que deixar tudo certo, tudo arrumado, tudo assim, porque não pode acontecer nada fora do... meu Deus. É assim. Não, para, né? É muito assim. E daí, o que acontece? Como eu fiquei esse tempo parada, quando eu voltei... Então, uma coisa que é muito importante... eu falar que eu vivenciei, e por isso depois que também eu fui fazer todo o meu programa pensando em tudo isso, porque eu vivenciei tudo isso. Então, assim, cada vez eu penso mais no que eu posso ajudar a mãe, né, nesse processo todo. Então, tem 2 coisas que tem que pensar. Primeiro, quando você engravida, você treinava antes? Você fazia exercício antes de engravidar? Era da tua rotina? Era hábito teu? O teu corpo já estava vivenciando isso antes de engravidar? Isso é uma coisa. Sim. Durante a gravidez, você treinou? Você fez exercícios especiais? São exercícios mais específicos, porque não é qualquer exercício que uma gestante pode fazer. Mas gestante precisa treinar. E não acontece isso. A maioria das gestantes param de treinar na gestação porque acha que não precisa. Sim. Então, elas acham que esse não é o momento. É um momento mega especial, só que elas vivenciam tudo da maternidade, menos o cuidado, a saúde do corpo dela nesse quesito. Sim. E aí você não... A preguiça toma conta também, preguiça, né? os hormônios... Eu tô falando por mim, tá? Sim, porque... Mas é isso mesmo, porque não é a tua prioridade. Exatamente. Você tem que trabalhar, você tá grávida, né? Você tem que trabalhar, fazer um monte de coisa ainda, tem que treinar, ai meu Deus. No primeiro trimestre você fica cansada por causa dos hormônios, dá muito sono. Eu que tive muito enjoo, meu Deus, a gravidez inteira. Isso acabava comigo. Então, no segundo trimestre você já fica mais animada, porque daí esses hormônios já estão um pouco... mais organizados no teu corpo e você consegue ter mais, você fica mais dinâmica. Verdade. Né, com mais gás. No terceiro trimestre você fica mais devagar, você fica mais lenta de novo, pesada. E aí você está preocupada com o parto. E assim vai. Só que esses 9 meses, imagina, são 9 meses. Não são 3 meses, nem 3 semanas. São 9 meses. É então, muito tempo, quase né? um ano. Quase um ano, isso que eu ia falar. Quase um ano. Quase um ano sem contrair, sem ativar, sem pensar no teu abdômen. Quase um ano sem fortalecer as tuas costas e os teus braços. Sim. E aí, quando nasce o bebê, e aí que durante a gestação, acontecem muitas modificações no nosso corpo, por causa desses hormônios. E aí, depois, quando você tem o bebê, você... se depara com um corpo que você nunca imaginou que fosse ter. Sim.
que é aquela barriga mais flácida, que pode ser que tenha uma diástase, e aí depois eu vou explicar a função da diástase. Você vai ter que carregar o bebê, botar no berço, tirar do berço, botar no carrinho, tirar do carrinho, pegar do chão, tirar do chão. E aí começam as dores nas costas, o braço fica cansado, você fica com dor no pescoço, tem que amamentar. Aquela postura da amamentação, normalmente, as mães ficam todas erradas e curvadas. Então, assim, tem tudo isso que a gente precisa pensar. É um esgotamento, né? Então, a consequência do teu corpo após a maternidade começa desde antes você ficar grávida. Exatamente. Então, se a mentalidade das pessoas, das mães e dos médicos, porque os médicos deveriam ser obrigados a orientar as mulheres, mesmo quando estão fazendo o exame lá de Papa Nicolau, qualquer exame ginecológico, você está fazendo exercício? Você quer engravidar? Então, quem sabe você começa a se cuidar. Você está acima do peso? Porque engravidar acima do peso e aumentar muito o peso durante a gestação é péssimo. Porque isso vai acarretar consequências para depois do parto, quando você tiver o bebê no pós-parto. Então, assim, se essa mentalidade melhorasse, mudasse um pouco, seria um número menor de mães que teriam uma diástase patológica, que sofreriam depois do parto, aumentaria as dores, né? Teriam outros problemas, escape de xixi, então tudo isso. Quando você está grávida, os hormônios atuam muito no teu corpo, principalmente estrogênio, progesterona, a relaxina. O que a relaxina faz? Ela afrouxa, então ela aumenta a flexibilidade dos tendões, dos tecidos, você fica mais flexível. E daí o que acontece? Ela atua muito nos músculos. E nunca ouvi falar desse hormônio. É um hormônio. A relaxina é um hormônio. Só dos outros, né? Progesterona, estrogênio, que a gente está acostumada, mas esse eu nunca tinha ouvido falar. Então, por que ela tem que atuar? Porque ela também atua em os teus ossos aumentarem, espaçarem, o teu quadril espaçar para o bebê passar. Então, isso é fisiológico, é da nossa natureza. Toda mulher acontece isso. Porque senão teu quadril não abre o suficiente, a tua barriga não estica para caber o bebê dentro da barriga. Imagina eu de gêmeos, né? Sim. Como que aquela barriga pode aumentar para caber 2, 3, 4? Não, quando cabe 5. Meu Não Deus. É? Então, nosso corpo está preparado para isso. Porque os hormônios atuam lá. Agora, o músculo do abdômen, os músculos do abdômen, eles sofrem muito esse efeito da relaxina. E o principal músculo é o reto abdominal, que é um músculo que começa daqui em cima do nosso externo, abaixo do peito, e vai até ali embaixo do pubis, até a marquinha da calcinha ali. Nossa. Então, esse músculo, ele sabe aquele músculo que é do tanquinho, que a gente fala, que aparece os gominhos? É esse músculo, o reto abdominal, que todo mundo tem, tá? Eu até brinco com as meninas. Você tem barriga de tanquinho? Todo mundo tem. Não tenho mesmo. Todo mundo tem a barriga de tanquinho. É só o que difere uma pessoa que você consegue ver ou não é só um percentual de gordura que está em cima daquele músculo. Só a camadinha de gordura. Meu sonho é fazer lipoled para poder aparecer alguma coisa ali. Então, isso é uma outra coisa que é legal a gente falar depois para as mulheres também, essa relação do que você quer, do que você deseja e do que realmente você pode. Encostar um pouquinho aqui. Aí, o que acontece? Esse músculo, ele afasta, ele é colado por uma linha alba, que é um tecido conjuntivo, e esse tecido, ele afasta. Como ele está flexível, ele esgarça, né? Então, ele aumenta. E aí, esse músculo se separa para caber o nenê, para tua barriga crescer. Não tem nada a ver com a linha nigra, né? É nigra que fala? Não. Aquela ali é normal, que depois some, né? Que é uma linha escura que tem na barriga da mulher, né? Quando tá gestante. Isso aí não tem nada a ver com isso. Mas é na mesma direção, no mesmo sentido. Né? No mesmo sentido. E aí, o músculo afasta. Isso é fisiológico. Toda gestante vai ter isso. E o que acontece? Quando você tem o nenê, depois que você tem o nenê, é para esse músculo voltar. E você volta naturalmente como você era antes. Agora, tem muitas coisas que podem acontecer para esse músculo realmente não voltar. Até 2,5 centímetros de afastamento é normal.
e ele vai voltar com o tempo. A partir de 2,5, quando já tem 3, 4, 5 centímetros, aí vira patológico. Aí precisa focar, fazer um tratamento para que esse músculo tenha estímulo suficiente para voltar. Senão ele sempre vai ficar aberto. Aí você tem a barriga pochete, o estômago alto, né? Você tem aquela... tem gente que fica com a barriga de grávida ainda por muito tempo. Mas por quê? Que esse músculo, ele atrofia durante a gestação. Nossa. Então, imagina, 9 meses sem estimular essa musculatura. Por isso que eu falo que toda gestante deve treinar. Porque se você faz exercícios específicos para gestante, com esse cuidado, com esse conhecimento, você vai aprender a ativar esse músculo, mesmo que ele alargue, você vai saber ativar ele durante toda a tua gestação. Sim. E aí você atrofia menos. Exatamente. E aí quando você estiver no pós-parto, o teu corpo volta mais rápido. Por exemplo, uma pessoa que treina muito, né, que tem o hábito de treinar, ela é engravida. A tendência, o percentual de chance dela voltar ao normal depois da gestação é muito maior do que uma mãe que não treina. Tem essa relação do corpo ter a memória também, né? Exatamente. Vai... Memória muscular. Então, quanto mais você estimula o teu músculo, mais fácil, se você ficar parada 1 mês, quando você voltar, vai ser muito mais fácil de uma pessoa que nunca treinou. Sim. Né? Então, tem isso também. Então, você tem que estar sempre ativando, sempre dando estímulos para o teu músculo. Que o músculo foi feito para contrair e relaxar. Verdade. Então, você precisa dar esse estímulo, ele precisa estar em movimento. Então, por isso que eu falo, quanto mais você se cuidar antes, ter uma vida ativa, né? Cuidar da tua saúde antes, durante, o pós-parto, depois, né? Os próximos anos vão ser muito mais fáceis para as mães. Tem a parte mental. Com certeza. Então, a gente fica com aquela culpa de que eu tenho que cuidar de tudo e eu sou forte e eu vou dar conta. E um dia eu vou cuidar de mim. Sim. Depois eu faço. Depois eu faço. Assim. E aí, o que acontece? Depois, pode ser que você vai ter que fazer um trabalho muito maior para poder resgatar aquilo que você poderia ter feito em menos tempo, né? Ou com menos esforço possível antes, se eu tivesse começado antes. E daí, esses 15 minutos que eu penso, foi porque é o seguinte... além da mãe não ter tempo, porque todas as mães também me falam, Aline, eu não tenho tempo. Essa é uma objeção da maioria das mães, né? Mas sabe o que é? Não é que não tem tempo. É que as mães querem... As mães, no geral, e eu me incluo nessa também, né? Todo mundo, na verdade, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, amanhã eu começo a dieta, a academia, isso. Não é para fazer tudo de uma vez. Primeiro isso, aí começa com 5 minutos de autocuidado, olhando na janela, fazendo uma meditação, ouvindo uma música preferida. O autocuidado não tá só no exercício, tá em tudo. Sim. Tá no banho, que eu demoro um pouquinho mais, sabe? Que eu consigo alinhar uma rotina com o meu filho, com os meus filhos, né? Para eu poder ter esse momento para mim. É aí que tá o segredo, porque aí a gente embola tudo. Vai embolando o trabalho, a rotina, tudo ao mesmo tempo. E não para pensar que não precisa de tanto tempo. É 5 minutos, é 15 minutos, como você propõe nesse treino. Então, não é tudo ao mesmo tempo. E a gente fica procrastinando, porque daí a gente coloca na lista uma lista infinita de coisas inalcançáveis. Então, é um pouquinho de cada vez. São os micro-hábitos, né? Os micro-hábitos que você vai inserindo. E você fala isso, né, na tua página. É muito legal. Eu tô falando bastante para as meninas, porque eu vi que é o seguinte, toda mulher, toda mãe sabe o que fazer. No fundo, você sabe que você tem que se alimentar direito, tem que comer comida de verdade, tem que fazer exercício, tem que dormir bem, tem que tomar muita água. O problema é que a gente acha que isso tem que ser ou 8 ou 80. Ou você faz, que é muita ou você coisa, não faz, né? ou você quer fazer tudo. Então, assim, esses micro-hábitos que você tem que inserir em cada pilar na tua vida é o que vai fazer você sair daquele estágio que você tá. Daquele momento que você tá. Então, a gente... Até os 5 minutos de passar um creme, né? Depois do banho. Exatamente. Isso se conecta... Você se conecta tanto com você. E você... É uma como é que eu vou dizer? Uma compaixão, né? Você
você se dá esse momento, você se olha e assim, você se ama naquele momento, se cuida, Exato. que transforma. E que também você não precisa ser 80. Você pode ser 40, não é 8 nem 80, você pode ser 40. E aí, todos os dias você fazendo um pouquinho de cada coisa que eu ensino para elas e que é necessidade daquela mulher, daquela mãe para se resgatar como mulher, e voltar àquela autoestima, e se sentir bonita, se sentir desejada pelo marido, porque toda mulher quer isso também. Sim. Então, não é uma questão assim, vou pensar só em estética, vou pensar só no abdômen. Não, tem muita coisa envolvida, né? O abdômen é a dor da maioria das mulheres que são mães por causa da gestação. A maioria reclama, né, e diz que o que está incomodando elas é a barriga. Mas só que aquele corpo daquela mãe... É que é a primeira coisa que você olha ali no espelho, né? E não é só o abdômen, é todo um corpo. E a parte mental é muito forte, que a gente precisa trabalhar. E isso é uma coisa, você falou do espelho, que eu falo muito para as minhas meninas, que eu falo, né, minhas alunas. Faça esse exercício todos os dias, de olhar no espelho quando você for tomar banho. Fique ali 1 minuto se olhando no espelho e ver o que você gosta mais e admira em você. Exalta as coisas que você gosta. E o que você não gosta, começa a olhar. Eu não gosto disso, eu estou incomodada. O que eu posso fazer para melhorar isso? Sim. O que eu posso... Porque muitas mães falam que não se olham no espelho. Que elas têm vergonha de se olhar no espelho. Isso é muito ruim. Vergonha de ficar nua na frente do marido, né? Exatamente, tem que apagar a luz para ter alguma coisa, uma relação com o marido, tem vergonha do seu corpo, não se sente bonita. Então, isso é muito forte, porque você não se tornou mãe para ser assim. Exato. E você ser mãe não te dá, não é sinônimo, você ser mãe não é sinônimo de você se anular. De você não se cuidar, Exato. de você não se gostar. Então, assim, não é o que eu falo para as meninas. A diástase é um ponto que a gente precisa cuidar, sim, né? Precisa retomar essa diástase, fortalecer a musculatura do abdômen, resgatar isso, aumentar a tua consciência corporal para você lidar com isso, para melhorar a tua postura, ficar forte os braços, sempre as me costas. Porque isso ajuda a diminuir tua diástase. Então, você fica forçando, né? Fortalecendo. Porque às vezes você fica muito tempo sentada no trabalho, ou você fica dirigindo muito, no computador você fica muito tempo, no celular. Hoje em dia... Quando eu vejo, eu tô quase em posição fetal, literalmente, assim. Então, todo mundo tá assim com essa modernidade, né? O celular, todo mundo fica assim. Isso tudo vai piorar a tua diástase. Então, melhorando a tua postura, fazendo exercícios específicos, tudo isso vai melhorar. Agora, você tem que pensar que você é um corpo todo. Então, o que eu falo para as meninas? Vai melhorar também a flexibilidade, você vai melhorar a tua relação com o teu corpo, você vai aprender essa relação com o corpo. O que você precisa melhorar? Um pouco mais de força, um pouco mais, fazer atividades mais aeróbias, exercícios que você gasta mais e diminui gordura. Eu acredito que a gente tem que voltar um pouquinho. Você falou isso agora nesse ponto de olhar no espelho, né? A gente fica... acho que muita gente na internet coloca assim, você tem que se olhar no espelho e se amar do jeito que você é. Tá. Mas espera aí, vamos voltar um pouquinho. A gente tem que ir lá na origem, né? Porque quando a gente engravida, eu acredito que você tem que entender que o seu corpo foi abrigo para o seu bebê durante... Eu nem falo que a gravidez tem 9 meses, eu falo que tem quase 10, né? Porque se são 40 semanas, faz as contas. Sim. São 4 semanas por mês, vamos tirar fevereiro ali que tem 2 dias a menos... São quase 10 meses, né? Nas contas, não é 9. É quase 1 ano. Então, assim, teu corpo foi abrigo pro teu bebê. Você ainda mãe de 2, foi para 2 bebês, né? Ali por todo esse tempo. Então, eu acho que primeiro vem essa aceitação, né? Que o seu corpo, ele mudou. Você precisa ter esse entendimento, né? Esse autoconhecimento que você é mãe, né? E aceitar esse corpo primeiro. Mas não é só olhar no espelho e eu me amo agora do jeito que eu tô. Não é só isso. Porque isso não vai resolver as outras coisas, né? As outras consequências que você vai deixar, que você vai ter sem esse autocuidado a partir de agora. Então, primeiro é isso. Eu acho que esse entendimento que o teu corpo foi abrigo, né? Que você foi nutrição para o teu filho, se você amamentou durante aquele tempo.
Porque mãe é tudo, né? Mãe é nutrir, mãe é cuidar, mãe é tudo. Então, aceitar primeiro isso, que houve esse tempo e agora zera tudo. E vamos esquecer que você precisa se abandonar, precisa se anular, precisa deixar de se cuidar para ser mãe, né? Então, agora entra num outro processo. Primeiro de aceitação, autoconhecimento, e daí vem a autoconfiança, né? Você precisa começar a buscar em você aquela antiga mulher, né? Se arrumava, fazer alguma coisa diferente pro marido. Então, coisas assim, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer esse Que não é fácil. Não. A gente ficar falando, mas você tem que se amar, você tem que fazer isso. Não. Eu acho que é um resgate de você mesma. Você tem que fazer esse resgate e perguntar para você o que você quer para você, né? Você tá bem assim? Você tem certeza que você tá bem assim? Né? Quais são as questões que você pode melhorar, que você não está gostando? Porque a gente tem que sempre buscar ser feliz. Exato. A gente não tem que ficar só porque eu vou ser mãe, eu aceito que eu vou ficar infeliz com o meu corpo, aceito que eu vou ficar infeliz com a minha relação, aceito que eu vou ficar infeliz. Não.